Estado processa o Estado. Muitas vezes o que acontece é a perda de tempo e de dinheiro público, além de entupir de processos a já sobrecarregada justiça brasileira. Uma das alternativas para esse problema é tentar resolver boa parte desses processos ainda na esfera administrativa, através da conciliação. Para debater esse tema, Argumento recebe 3 convidados. Orlando Muniz, procurador federal e diretor da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, e os advogados da União da Terceira Região, Gustavo Amorim e Adriana Fantin. Começa agora Argumento, Advocacia Pública em Ação. Orlando, Gustavo, é um prazer recebê-los aqui no programa Argumento, onde a nossa finalidade é falar da advocacia pública e do trabalho que o advogado público desenvolve no Estado brasileiro, né? Vocês que atuam na Advocacia Geral da União, com conciliação e arbitragem, que é um campo novo, vamos dizer assim, dentro da advocacia pública e que a AGU tem desenvolvido aí com mestria. Então, quero agradecer a presença de vocês e vamos falar um pouco desse assunto aqui. Vou começar com Orlando. Orlando, o que é uma Câmara de Conciliação e Arbitragem e quando esse serviço começou a ser implementado, aí, desenvolvido dentro da Advocacia Geral da União? Primeiro, agradecer à PES por essa oportunidade com o programa Argumento. É uma forma de nós divulgarmos o trabalho que a advocacia pública vem fazendo. A conciliação é uma ferramenta razoavelmente nova sob o ponto de vista da administração pública no que fazemos, e divulgar isso para o jurisdicionado, para o cidadão, para a advocacia pública como um todo, nós estamos fazendo um grande trabalho, vocês estão prestando um grande trabalho. A Câmara de Conciliação na administração federal está inserida dentro do contexto da Consultoria Geral da União, lá em Brasília. Nós atuamos principalmente na interlocução das divergências, das controvérsias havidas entre entes da administração pública. Pode parecer um absurdo, mas a administração pública ela litiga muito. E não só sob o ponto de vista administrativo. Existem matérias que vão ao contencioso, onde os nossos colegas advogados públicos, ao contrário de estarem trabalhando de uma forma muito mais próxima do cidadão, estão num processo dos embates e das decisões de órgão contra órgão de governo. Uma autofagia. Uma autofagia explícita, e cada qual ciente dos seus direitos e dos seus compromissos, e é muito patrimonialista o processo, todo mundo é dono do órgão, é dono do resultado. E quando nós trazemos o assunto que chega à Câmara de Conciliação, ou por derivação do próprio órgão interessado, ou porque a matéria vai a um ministro do Supremo Tribunal que entendeu que a matéria poderia ser preliminarmente encaminhada à Câmara, e vai ao advogado da União, essa matéria vai à Câmara. Nós colocamos, a partir de um conjunto de técnicas estabelecidas, com conciliadores designados, com prazo célere. O processo é extremamente rápido, que nós fazemos, mais ou menos durante uns 100 dias, nós conseguimos colocar aquele assunto que pode, eventualmente, não chegar a um bom termo. São raros os casos que não chegam. Na grande maioria, os entes saem de lá conhecendo o problema do outro, se pondo no lugar do outro, entendendo que uma solução administrativa, por vezes, é muito melhor do que seguir um processo autofágico no Poder Judiciário, entupindo o Poder Judiciário, que já anda com todas as dificuldades das soluções. E nós, felizmente, temos conseguido, ao longo desse curso, de 2007 para cá, quando efetivamente a Câmara começou a ser implementada, nós temos conseguido resultados que nós entendemos satisfatórios. E, Orlando, para aqueles que nos ouvem terem uma real dimensão disso, você podia dar algum exemplo de quem são os órgãos que se conciliam? União Federal com estados membros da federação, com prefeituras ou órgãos da própria União, uma autarquia com a administração direta? Qual é o universo de onde atuamos, contendores aí, mas que no caso se sentam para conversar? Os nossos clientes, né, nós chamamos os nossos clientes, os que nos buscam, nós fazemos atuação direta de entes da administração federal, ou autarquias contra autarquias, autarquias e fundações, ou contra entes da administração direta mesmo, ministérios, né,
instituições, agências reguladoras, entre si, ou destas para com entes federados, estados e municípios. E nós não fazemos ainda Estado contra Estado ou Estado contra município, por conta o processo final da conciliação, ela deriva num termo de conciliação homologado pelo advogado da União. Como essa matéria ainda não está regulada em lei, a possibilidade de que o termo de conciliação do advogado da União prevaleça para os demais entes, o nosso instrumento, quando entes da administração federal ou estados federados, homologa-se com o termo de conciliação do advogado da União, e se porventura qualquer outro ente que participe do procedimento, essa homologação, mesmo não sendo reconhecida pelas partes, não forma derivação de responsabilidades, mas é um título extrajudicial que é levado em juízo também. Quem vai muito lá conosco? Né? Vou dar exemplos. O INCRA, em disputas com o Instituto Chico Mendes, por exemplo, superposição de área de desapropriação com reserva florestal, com uma área de preservação ambiental, um parque nacional. Se houver uma superposição, algumas dessas matérias já estão judicializadas, esses entes nos buscam e nós começamos o procedimento da conciliação no sentido de levanta as informações, depura as informações, coloca-se a matéria em diligência para o levantamento necessário. E o trabalho de vocês, quer dizer, a existência da Câmara Conciliatória, ela é amplamente conhecida dentro da administração federal? Porque essa é uma questão também. Você está dizendo que, na verdade, são os órgãos que procuram vocês, não são vocês que procuram os órgãos para a solução de litígios. Então, é importante que a administração conheça a existência desse caminho, né? Olha, isso é muito importante que você está fazendo e por isso é que eu fiz questão de agradecer no começo. Eu falo como diretor da Câmara, mas falo como cidadão e como procurador federal. Nestes 2 meses, é a segunda vez que eu venho em São Paulo. A primeira vez convidado pela Escola dos Procuradores do Estado de São Paulo. Fizemos 2 horas de muita conversa, tratando sobre conciliação, e agora estamos voltando aqui também a convite da PESP. Em Brasília, nós temos feito um conjunto de palestras nas universidades, preparando os futuros procuradores e advogados da União, que um dia chegarão à AGU, chegarão ao Estado de São Paulo, as procuradorias dos estados, para que possam entender o que é a conciliação, para quebrar aquele mito de que o processo tem que ser judicializado, que nós temos que ter a sentença judicial. Claro que no ordenamento jurídico brasileiro, é assim que funciona ainda hoje. As matérias, elas seguem um curso e depois elas são objeto de uma sentença, de um acordo. Mas existe um outro caminho, existe uma outra porta que pode ser batida, que está sendo construída. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, por exemplo, é uma defensora árdua do processo conciliatório, tanto sob o ponto de vista dessa conciliação do judicial, que os meus colegas vão falar daqui a pouco, como dessa conciliação entre entes públicos. Quando nós colocamos o assunto dentro do STJ, do CNJ, é uma surpresa extremamente favorável para todo mundo. Mas você tem razão. Muitos dos nossos próprios colegas ainda desconhecem. Nós temos feito esse trabalho com cursos, a Infam tem nos ajudado muito, a Escola da Magistratura do STJ tem nos ajudado bastante na divulgação, a AMB dos juízes no Brasil tem ajudado, a nossa escola da AGU tem trabalhado muitos os cursos que nós queremos, num determinado momento, a formação da Rede Nacional de Conciliadores. Cada órgão de governo, federal ou estadual, por que não ter o seu ambiente de conciliação prévia? Por que não ter aquele técnico, procurador ou advogado público que já prepare o presidente da autarquia, o ministro, o secretário de Estado, para que ele entenda que aquela solução poderia ser consensuada e não precisar que o administrado fique esperando por soluções que às vezes demoram muito tempo no Poder Judiciário. Ou mesmo fazendo como fazem os nossos colegas, indo ao Judiciário, conversando preliminarmente com o magistrado, ouvindo o jurisdicionado previamente, se ele tem intenção ou não de fazer aquele acordo. Eu acho que as portas das soluções alternativas, elas estão aí a nos cobrar um resultado. Há muito que o jurisdicionado não quer saber do Estado patrão. O jurisdicionado quer saber do Estado padrão, aquele que não está preocupado nas suas soluções de Estado, mas na solução do jurisdicionado. E eu acho que essa alternativa que nós estamos buscando, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito do contencioso, é uma porta de saída. Gustavo, o Orlando trabalha aí com essa relação entre órgãos públicos e você já trabalha com a conciliação no âmbito Estado administrado. Você poderia nos contar um pouco sobre esse trabalho
Até porque o tema da redução da litigiosidade hoje está na ordem do dia, né? E essa iniciativa da conciliação com o jurisdicionado é fundamental para que nós colaboremos com esse mistério aí. É verdade. Eu também dou meu bom dia a todos. Agradeço também pelo espaço, né, da AGU. E como a gente falou antes, a Procuradoria do Estado de São Paulo também é referência para nós, em marcos legais também que vocês têm, que a gente segue também. E no caso da conciliação, é a matéria da ordem do dia, porque como o Dr. Orlando está falando, o caminho da solução pelo judiciário hoje se tornou inviável. Então não é bom para ninguém, nem para o juiz, nem para o jurisdicionado, nem para o advogado público, porque todo mundo fica afogado em processo. A gente tenta o quê? Saídas alternativas, dentro também das normas que regem a nossa atividade específica, que é a administração pública. Então, dentro desse conjunto de normas, a gente tenta o quê? Fazer a conciliação para tentar, digamos, aplicar o interesse público efetivo ali ao caso concreto. Mas, na prática, o que é que a gente faz desse lado aqui? O Dr. Orlando cuida dessas grandes questões. E nós aqui no contencioso ordinário da União. Então, digamos, nós temos ali uma demanda de um servidor contra a União, ou uma cobrança da União contra um particular. O que é que nós podemos transacionar ali que não seja ferir o princípio da indisponibilidade do interesse público? É muito comum nós contactarmos, e aí depois a gente vai falar mais sobre isso, contactarmos o particular para perguntar, olha, nós vamos entrar com ação de cobrança contra você. Você não prefere antes pagar para a gente o que você deve? Isso vai evitar o quê? A demanda, a citação, o nome dele no registro de processos, honorários advocatícios. Toda a movimentação que não é nem nossa da AGU, é da AGU, é do judiciário e também do particular ter que contratar um advogado e atrás, todos aqueles transtornos que alguém tem de sofrer um processo. Então a gente abre essa via para o particular para ele tentar falar conosco. Orlando, e quando há essa conciliação, quer dizer, o que a União propõe ao administrado? O administrado que deve um valor X para a União, propõe um parcelamento, propõe um deságio, quais são as possibilidades que se apresentam frente àquele que é aí convidado a conversar com um advogado público? Nesse convite, e como nós somos administração pública, né, antes de tudo, a gente também tem que ter aquela proteção normativa. Então, assim, até que ponto nós podemos conciliar? Como o doutor Orlando falou, ainda é, digamos, um trabalho em andamento. Não há, digamos, grandes marcos legais, até porque nessa atividade nova, a gente precisa o quê? De talvez, uma liberdade maior, uma parte mais principiológica, para depois, com as saídas que a gente vai construindo, você depois pegar a norma, trazê-la para, digamos, positivar condutas legítimas que a gente tem adotado. Bom, o que a gente pode fazer, então, para o particular? Hoje, o que a lei já nos permite, claramente, é o parcelamento. Então, assim, o sujeito deve tantos R$1.000, ele não tem como pagar. Qual seria a saída normal? Uma execução total, penhora total, ou a gente buscar o valor total, e o que a gente oferece a ele? A chance dele parcelar esse valor. Às vezes parece que é pouco, mas pode ser muito para a pessoa, porque ele pode dispor de tantos, digamos, R$1.000 por mês, consegue parcelar, segura o processo, e evita todos esses outros acessórios do processo, dos honorários e tal. E o número de parcelas, Gustavo, também está regulado em lei? Sim, sim. E aí é uma questão interessante também, porque assim, a lei ela fala, define bem, o caso do parcelamento ele é bem regrado. Não há regramento para tudo, digamos, mas nesse caso o parcelamento há tantas parcelas até tantos R$1.000, R$100.000, tantas parcelas até 30 parcelas. Bom, há uma lei definindo isso. E aí tem uma questão, a gente já parte um pouco para a parte mais principiológica. Tá bom, mas se o sujeito ele quer pagar em 32 parcelas, ele quer pagar e a União quer receber, e não tem outra maneira mais ágil de fazer isso. Nós não podemos, então, fazer o acordo porque ele ultrapassa em uma parcela o que a lei prevê. Então, qual a nossa interpretação? E aí é bem interessante essa discussão. É bem advogado público agora, na nossa vida, no dia a dia, que a lei, infelizmente, não consegue prever tudo que a gente, com que nós nos vemos, aí nos reparamos no nosso dia a dia. A gente acha o quê? A gente parte para a parte principiológica. Onde não há norma, vamos para princípios, né? Bom, a gente acha que há um interesse público aí, grande, que é o quê? Receber. E também dar efetividade à cobrança. O processo, por si só, eu entrar com a execução é fácil. Eu posso, em vez de aceitar o parcelamento, entrar com a execução, mas vai ser efetivo? Não. Então, qual a saída que a gente constrói? A gente entende que a lei prevê o parcelamento em tantos, número tal de parcelas, valor tal. Isso é um direito, entre aspas, digamos, diretamente já concedido ao particular. Seria um ato vinculado de nossa parte. Se ele preenche essas condições, ele tem direito ao parcelamento. Até 30 parcelas, até tantos R$1.000, ele tem direito a isso. Agora,
Se ele propõe outra saída, e aí nós temos a chance de olhar essa saída e ver se o interesse público, nesse caso, ele é atendido, nós entendemos que é possível, sim, ultrapassar esse marco legal, mas sob outra ótica. Não a ótica dessa lei, desse parcelamento, mas sob a ótica que exige uma análise mais profunda, motivada, dizendo que, nesse caso concreto, a economicidade, a proporcionalidade, adequamento de meios e fins, o interesse público concreto ali é o de receber dessa maneira. Então, a gente já passa para um juízo mais profundo. Aí seria já uma espécie de discricionariedade da administração. Ela motivando, conseguiu ultrapassar o que seria aquela outro enquadramento legal, que é mais fácil, é mais raso. Então, a gente parte para essa segunda parte aí, fora da lei. Gustavo, Orlando, nós terminamos o primeiro bloco. Eu quero agradecer a presença de vocês e continuamos no próximo bloco. Ok, obrigado. Ok. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Voltamos com o programa Argumento, agora aqui com a Adriana e o Orlando para continuarmos falando sobre conciliação. Adriana, você trabalha aqui em São Paulo, na Advocacia Geral da União e também com a advocacia de conciliação para com os jurisdicionados. Você podia contar também um pouco para nós como se desenvolve esse trabalho, se as conciliações são presenciais, aonde ela ocorre, as pessoas têm que vir à advocacia, aos escritórios da Advocacia Geral da União para conciliar, como funciona isso? Sim, mas antes de tudo agradeço, né, a oportunidade para a gente estar dando publicidade a esse projeto que está sendo implantado aqui em São Paulo, e a gente conseguiu verificar que o jurisdicionado, normalmente, ele era primeiro processado e depois consultado se ele teria condições de pagar ou não, de ser ouvido, né? Então, em São Paulo foi criado um espaço específico para ouvir o jurisdicionado, e também depois nós criamos um espaço que a gente fala virtual, né? Também para escutar o jurisdicionado que não tem condições de vir até São Paulo. A primeira matéria que a gente está implantando aqui em São Paulo seria o quê? Seriam os títulos executivos do Tribunal de Contas. Normalmente são os convênios realizados com a União e jurisdicionados, e através da verificação pelo Tribunal de Contas, apura-se uma má gestão, alguma irregularidade, assim ocorre a condenação através de uma decisão do Tribunal de Contas, que é um título executivo judicial. Qual era a cultura implementada antes? A partir do momento em que chegava essa decisão para a Advocacia Geral da União, nós ingressávamos com a execução judicial. A execução judicial, como todo mundo sabe, o oficial de justiça, além de ir na casa do jurisdicionado para citá-lo do processo, automaticamente penhora tanto os bens quanto bastem para poder saldar a dívida, inclusive a União também utiliza, acredito que a Procuradoria do Estado também utiliza, do Bacenjude, que bloqueia nas contas o valor necessário. Então, as pessoas, além de serem citadas, verificavam que a conta dela no banco já estava bloqueado um valor, um numerário X. Então, qual foi o procedimento instalado? Aí foi no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo nós instalamos também, que seria o quê? Nós encaminhamos cartas, ofícios. O primeiro passo foi um projeto de até R$10 mil, né, para a gente verificar qual seria realmente a aceitação, se teria realmente interesse ou não. Depois partimos para R$30 mil, né, e a gente verificou esses ofícios, a gente selecionou esses valores e a gente incluiu também um e-mail e o telefone para entrarem em contato com a gente, ou seja, abrimos a porta da nossa casa para poder conversar. E aqui em São Paulo a gente tem o espaço físico, que é uma salinha de conciliação, que a gente colocou com retroprojetor, tudo bonitinho, e o acordo ele é acompanhado cláusula por cláusula com o jurisdicionado, para ele se sentir mais seguro também na realização do acordo. Ele pode ser acompanhado por advogado também, se ele tem um advogado, e muitas vezes ele fica tomando conhecimento
do que ele está sendo processado, e ele lembra da época em que houve o processo, porque as execuções do Tribunal de Contas às vezes demoram um pouco, né, até chegar na Advocacia Geral da União, até ingressar com o processo judicial. Aí eles recordam, realmente naquele convênio aconteceu isso, 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 e eu quero pagar. Então, o que a gente faz? A gente faz um termo de conciliação. Nesse termo de conciliação, se ocorre o parcelamento, a gente também já expede as guias de recolhimento da União, para evitar qualquer confusão em código de recolhimento ou não. E, existindo o parcelamento, a gente já comunica a todos os órgãos, também como o CADinho, o Tesouro Nacional, e o processo judicial, se existir processo judicial, para suspender o processo até que seja paga a última parcela. No caso de quitação, o procedimento é o mesmo. Existindo processo judicial, a gente pede a extinção do processo judicial. Agora, fato curioso que a gente não imaginava que fosse ter a repercussão que teve, nesses ofícios que a gente encaminhou, a gente inseriu um e-mail. A gente estava até na dúvida, que e-mail a gente vai colocar para eles entrarem em contato com a gente, né? Então, vamos criar um e-mail institucional. Daí ficou PRU3.conciliação, sem o cedilha, né, e o tio, @gil.gov.br. Então, o primeiro caso foi até interessante, que um advogado entrou em contato e falou, olha, eu sou aqui do interior de São Paulo, eu gostaria de saber como eu faço meu cliente, se interessou, ele quer parcelar, o processo está há anos, está impedindo que ele faça várias outras negociações, e ele está querendo parcelar. O que a gente faz? Aí, quando chegou essa proposta para a gente fez o quê? A gente realizou várias propostas através do nosso núcleo de cálculos aqui em São Paulo e encaminhamos para ele a proposta em PDF, com guias também em PDF, e automaticamente, na mesma semana, ele retornou para a gente com um acordo assinado, com a guia paga, comprovante de pagamento. E aí surgiu a conciliação virtual. Aí surgiu a conciliação virtual, que a gente até não imaginava que... Porque, querendo ou não, o e-mail, a digitalização, já faz parte do nosso dia a dia. É que a gente, no mundo jurídico, ainda tem um pouco de... A gente quer o carimbo, quer o papel, né? Então, querendo, não, a gente pode imprimir, recebe por e-mail e imprime depois, né? Já que... Mas o que foi interessante é que com isso foi um processo no interior de São Paulo, e a gente também tem que deslocar advogados para ir fazer audiências no interior de São Paulo. Então, daí tem todo um custo que a gente conseguiu reverter. E foi numa simples negociação virtual de uma semana. E com isso, a gente está verificando que o e-mail está sendo mais um caminho também para o jurisdicionado acessar. Quem participa dessa atividade de conciliação na AGU, como são escolhidos os colegas advogados públicos que trabalham com isso, e se esses colegas recebem uma capacitação, como isso se desenvolveu ou vem se desenvolvendo dentro da AGU? Olha, na Câmara de Conciliação, nosso quadro é composto pelos advogados públicos de carreira, advogados da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central efetivamente, e procuradores da Frente Nacional, uma vez designados. Hoje, por acaso, nós temos procuradores federais, advogados da União e uma procuradora do Banco Central em substituição a uma outra. Quantas pessoas estão envolvidas nisso, Orlando? Você tem ideia? Hoje, na Câmara de Conciliação, nós temos 9 conciliadores, né? Pessoas que são formadas tanto na prática, no mundo prático, todos são advogados e passam por um processo de concurso público para chegar à AGU, mas dentro da conciliação, nós temos buscado fazer processos de capacitação. E agora nós estamos abrindo a possibilidade de capacitação também para os representantes dos órgãos, que também normalmente são advogados públicos ou procuradores federais, que representam as autarquias, fundações e ministérios, para que cheguem à Câmara de Conciliação sem o preconceito, desobstruindo aquelas eventuais travas que você pode carregar do procedimento normal, do contencioso, para dentro da Câmara de Conciliação. Então, nós estamos fazendo um trabalho de capacitação para uma formação daquilo que eu tinha colocado no bloco anterior, da Rede Nacional de Conciliadores. Nossa expectativa é de que, dentro da advocacia pública, em determinado momento, nós possamos ter embriões de conciliações dentro dos órgãos como um todo.
Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizá-los pelo trabalho que desenvolvem aí de conciliação na área pública da Advocacia Geral da União, e convidá-los, a todos que nos assistem, para estarem conosco na próxima semana.